beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez, já falando. Estamos aí então agora com o Gol MSI 8 válvulas EA111 aí, agora rodando na cidade, né, gente? Como é que se comporta, né, o carro mais famoso do Brasil aí, né? Então vamos lá. Legal de falar algumas coisinhas, né, sobre o carro. Primeira coisa, um carro com mais de 30 anos de mercado, um senhor, né, tempo de mercado. Mas é legal a gente falar algumas coisinhas antes que a gente esqueça, né, a gente acabe não reparando. Bom, 1.6, um motor bem esperto, né, um motor bem dinâmico, um motor que consegue ter um ótimo desempenho para a cidade, né? O motor 1.6 consegue sim ser suficiente para rodar na cidade no dia a dia, né? Um carro flex com um consumo excepcional, não tenho o que dizer do consumo desse carro, né? Um consumo muito bom. É um carro que tem, sim, lógico, os seus defeitos, né? Tem aí as suas falhas, mas é um carro que entrega muita coisa, né? E, enfim, acaba sendo um carro bem interessante, né? O Gol é um carro que tem, né, apesar de um acabamento bem pobre, né, um acabamento bem simplório, né, arcaico, né, diria até espartano, mas é um carro que compensa muito na questão do conforto, né, do rodar. Um carro muito confortável, né, um carro que tem uma suspensão muito bem acertada para rodar na cidade, né, pelo conforto, porém a estabilidade do carro fica um pouco prejudicada, né, não fica um carro que não é tão estável assim nas curvas, né? Você faz uma curva, ele dá aquele rolar da carroceria, né? Engraçado até um pouco, mas é um carro que não tem uma estabilidade tão boa assim. Mas é um carro que tem um conforto excelente para quem vai rodar no dia a dia. Não precisa mais do que isso, né? Ó, segunda marcha ao fundo do pé, ele desenvolve e vai embora. Isso que eu não fui até o limite do giro, né? Eu fui até 3.500 giros ali mais ou menos. Então assim, é um carro bem interessante, um carro bem honesto, né? Um carro que pelo target é um carro que entrega sim, né? Apesar de ser caro, né? Um carro de 53 mil reais aí, né? Nessa configuração aqui, um carro caro, né? Zero quilômetro. Então é um carro que realmente precisa ser pensado, né? E entender um pouco o porquê de ter ou não um Gol, né? Já que você tem o Up, já que você tem, enfim, uma série de outros fatores aí que vão incentivar você a ter a compra desse carro ou não. Porta-malas é um porta-malas até que honesto pro carro, né? Cabe sim algumas malas ali para fazer uma viagem, né? Ele tem um excelente rendimento na estrada, né? Um carro bem confortável, bem dinâmico, né, para você ter o rodar na estrada também na cidade. Então assim, direção também é muito boa, retrovisores sempre tiveram um tamanho excelente para visibilidade. Um carro que tem um delay um tanto quanto grande, né, um delay de quase 2 segundos na aceleração, né, o acelerador eletrônico. Então realmente são coisinhas, são fatores que vão aí somando, né, pra gente colocar na balança aí pra ver o interesse entre ter ou não um Gol. Mas o legal da gente comparar é pensar no seguinte: um carro que tem o tempo de mercado que ele teve, né, um carro que tem uma série de fatores, né, que realmente incentivam aí ele a permanecer no mercado brasileiro, que foi um carro que correu muito risco e acredito que ainda corre, né, o risco de deixar o mercado brasileiro aí, né, já que acabou sendo engolido pelo Up e o Polo mesmo dentro da Volks. É um carro bem interessante sim, enfim, e precisa ter a ideia, né, ter esse pensamento muito firme do que você precisa no carro, né? Por exemplo, pelo valor dele, às vezes compensa mais você investir um pouco mais e pegar um Polo, né? Um Polo aí que é um carro um pouco maior, tem um pouco mais de conforto, um pouco mais de
de requinte, né? Um modelo mais atual, moderno, com tecnologia. Então realmente precisa ser colocado na balança. Mas no geral é um carro bem legal mesmo, assim. O carro, por exemplo, para jovem é um carro bom. É um carro muito econômico, me surpreendeu bastante a economia desse carro. A evolução dele também me deixou muito entusiasmado, né? Eu andei, na última vez que eu andei de Gol, eu andei num G5, né? Um Gol G5, geração 5, né? A quinta geração do Gol. E agora andando na 7ª geração, eu percebi um salto muito grande em qualidade, conforto, né? Apesar de ser um carro que não tenha tantas mudanças, né, ele não seja uma mudança tão grande, ele me surpreendeu bastante por conta disso, pelo que eu pude perceber do carro com relação aos modelos anteriores. O carro está muito mais confortável, muito mais prazeroso de dirigir, né? O carro está mais assim, esperto, né, para a cidade. É um carro que está bem, eu acho que assim, tem um projeto bem acertado para algumas coisinhas, né? Então assim, por exemplo, o Gol é um carro que tem anos de mercado, é um senhor carro, né, já de mercado. Ó, acelerei aqui para sair da entrar na marginal aqui, ó. É um carro esperto para a cidade, é um carro muito esperto para a cidade. Então, assim, é um carro que tem muitos pontos positivos, mas também tem muitos pontos negativos, né? Um carro com 7.000 km rodados, não escutem o barulho de acabamento, mas também um carro novo, né? Lógico que a gente sabe que com o passar do tempo a gente vai ter alguns barulhinhos, né? Alguns ruídos aí que vão vir, né? Isso também em todo carro, né? Não só no Gol, enfim, em outros carros também vai ter esse tipo de situação. Mas enfim, é um carro bem interessante, né? Aqui, ó, vou fazer uma curva, eu vou tentar não reduzir muito, fazer um pouquinho mais fechadinha, ó. O carro ele segura, né? Mas a suspensão é macia, pro conforto é perfeito, mas pra estabilidade é um pouco que, vamos dizer assim, né? Peca aí um pouquinho em questão de estabilidade, né? Aqui, ó, fazer a curva, ó, acelerar um pouquinho. Ó, a estabilidade dele, você sente o carro começando a apoiar na curva e a carroceria começa a ter aquele, né, o rolar da carroceria. Então, assim, precisa sim ter ideia do que você quer com o carro e precisa sim saber entender o que representa o Gol no mercado nacional. É um carro que muita gente tem um xodó por ele por conta do que ele representa no mercado brasileiro, né? O Gol é um carro de história, o Gol é um carro que tem muito, como que eu vou dizer assim, o carisma e a atenção do povo brasileiro, né? Foi um inovador, trouxe muita inovação, né? O Gol na sua história, então realmente é um carro que as pessoas têm uma admiração. Mas o legal da gente falar também aqui é o seguinte, o câmbio é muito bem acertado. O câmbio é muito bem acertado, né? É um câmbio muito bem calibrado pro carro, ó. A aceleração vem bem forte, né? O câmbio preciso, um câmbio bem ajustado pro carro, né? Um dos pontos que eu mais gosto na Volkswagen é o câmbio. Esse câmbio deles tem um engate muito gostoso, né? Assim, pro meu gosto, é um carro que tem um engate muito bom, né? Então, assim, realmente são coisinhas que vieram no carro que permaneceram de bom, mas ainda assim, né? Hoje o mercado nacional extrapola algumas coisas e o Gol acaba pecando, né? Porque a Volkswagen aparenta, né? Transmite, pelo menos pra mim, que eles seguram um pouco, né, o gasto com o carro em alguns sentidos, né, em alguns requisitos que tornaram o Gol meio que muito espartano, né? Então vamos supor, se você pegar a versão automática do 200 TSI automático, né? Se você pegar a versão automática top de linha dele e o valor que ele tem, às vezes você consegue pegar um carro um pouco melhor ou um pouco diferente, um Polo mesmo dentro da Volkswagen. Então isso é uma coisa que às vezes a gente precisa pensar, né? O quão vantajoso é ter
um carro desse. Já um seminovo, recomendo sim. O Gol é um carro que vale a pena você ter um carro seminovo com o Gol, porque é o que eu falei pra vocês, é um carro que tem sua economia, tem tudo aquilo que a gente já sabe da história, né, do Gol no Brasil. Mas enfim, direção é hidráulica, muito gostosa, né, para dirigir, embora não tenha regulagem. O ar-condicionado tem bom rendimento, né, o carro tem uma visibilidade muito boa, a parte envidraçada do carro também é muito boa, né, apesar de muita gente criticar e não gostar, eu particularmente, né, pro meu gosto, achei a frente, né, diferenciada um pouco, né, lógico que ele mantém o padrão de DNA da marca, mas ele tem sim alguns pontos que eu achei mais bonito, deixou ele mais robusto, deixou ele mais agressivo, né, digamos assim, mas é um carro que precisa ter a atenção certa, né, porque se a Volkswagen perder a mão, esse carro vai deixar de ser tão interessante, né? Ele vai deixar de ser tão vantajoso para o público, né? Não vai ser tão atrativo. Mas enfim, galera, é isso aí. Estamos aqui então com o Gol. Esse aqui foi o vídeo rodando na cidade com ele, né? O Golzinho 1.6 MSI EA111, já conhecido, motor 8 válvulas da Volkswagen, e um pouquinho do que ele transmitiu aqui pra gente, certo? Foi muito legal estar com o Golzinho aqui, cara. Um carro já famoso, né? Um carro que mudou muito, e ter a experiência mais uma vez de dirigir esse carro. Mas, enfim, é isso aí, galera. Gol MSI pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário se tiver alguma dúvida, sugestão, pergunta, dica. Por favor, tá aberto aí pra vocês mandarem, né, as suas perguntas pra mim. E a gente se vê por aí. E é isso aí, galera. Abraço forte pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui!